Durante séculos, a visão de mundo ocidental predominante foi construída sobre o modelo materialista e mecânico de Isaac Newton. Um universo mecânico composto de partículas separadas de matéria interagindo de acordo com leis físicas precisas e existindo dentro de dimensões objetivas de espaço e tempo. Este modelo, há muito tempo, conseguiu descrever muitas facetas de nossa realidade multifacetada. Mas, cada vez mais, desde as revelações de Einstein e as implicações da física quântica para quebrar paradigmas, o mundo de Newton está desaparecendo silenciosamente de vista e sendo substituído por uma ciência mais espiritual. Lynne McTaggart, em seu livro O Campo, a busca pela força secreta do universo, escreveu: até o presente, a biologia e a física têm sido servas de pontos de vista defendidos por Isaac Newton, o pai da física moderna. Estes, em sua essência, criaram uma visão de mundo de separação. Newton descreveu um mundo material no qual partículas individuais de matéria seguiam certas leis de movimento através do espaço e do tempo, o universo como uma máquina. O mundo newtoniano pode ter cumprido as leis, mas no final das contas era um lugar solitário e desolado. O mundo continuou, uma vasta caixa de engrenagens, quer estivéssemos presentes ou não. Nossa autoimagem ficou ainda mais sombria com a obra de Charles Darwin. Sua teoria da evolução é de uma vida aleatória, predatória, sem propósito e solitária. Seja o melhor ou não sobreviva. Você não é mais do que um acidente evolucionário. Esses paradigmas, o mundo como uma máquina, o homem como uma máquina de sobrevivência, levaram a um domínio tecnológico do universo, mas pouco conhecimento real de qualquer importância central para nós. No nível espiritual e metafísico, eles levaram à mais desesperada e brutal sensação de isolamento. Eles também não nos aproximaram da compreensão dos mistérios mais fundamentais de nosso próprio ser, como pensamos, como a vida começa, por que adoecemos, como uma única célula se transforma em uma pessoa totalmente formada e até mesmo o que acontece com a consciência humana quando nós morremos. O modelo mecanicista e matemático de Newton é atraente com sua estrutura previsível e obediente à lei, mas falha repetidamente em descrever uma ampla gama de fenômenos que a física clássica é forçada a negar ou ignorar. Isso inclui coisas como consciência, efeito do observador, problema de medição, princípio da incerteza de Heisenberg, não localidade e emaranhamento quântico, dualidade partícula-onda, bilocação, telepatia, psicocinese, clarividência, precognição, experiências fora do corpo, experiências de quase-morte, fantasmas, cura xamânica espiritual, acupuntura, oração, efeito placebo, psiconeuroimunologia e muitas outras anomalias, todas as quais estão em desacordo com a física clássica. Fritjof Capra, em seu livro O Tao da Física, afirma: a visão de mundo que foi mudada pelas descobertas da física moderna baseava-se no modelo mecânico do universo de Newton. Este modelo constituiu a estrutura sólida da física clássica. Foi, de fato, um fundamento formidável que sustentou, como uma poderosa rocha, toda a ciência e forneceu uma base sólida para a filosofia natural por quase 3 séculos. O palco do universo newtoniano, no qual todos os fenômenos físicos ocorreram, foi o espaço tridimensional da geometria euclidiana clássica. Era um espaço absoluto, sempre em repouso e imutável. Nas próprias palavras de Newton, o espaço absoluto, em sua própria natureza, sem levar em conta nada externo, permanece sempre semelhante e imóvel. Todas as mudanças no mundo físico foram descritas em termos de uma dimensão separada, chamada tempo, que novamente era absoluta, não tendo conexão com o mundo material e fluindo suavemente do passado através do presente para o futuro. O termo absoluto, verdadeiro e matemático, disse Newton,
por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente sem levar em conta nada externo. Os primeiros passos da física newtoniana vieram com a teoria da relatividade de Einstein, mostrando que Newton estava incorreto em sua visão do espaço absoluto e do tempo absoluto. Em vez disso, tanto o espaço quanto o tempo provaram ser conceitos relativísticos e interrelacionados, que agora são mais apropriadamente referidos como espaço-tempo. Conforme escrito pelo físico Mendel Sachs, a verdadeira revolução que veio com a teoria de Einstein foi o abandono da ideia de que o sistema de coordenadas espaço-tempo tem significado objetivo como uma entidade física separada. Em vez dessa ideia, a teoria da relatividade implica que as coordenadas de espaço e tempo são apenas os elementos de uma linguagem que é usada por um observador para descrever seu ambiente. Einstein mostrou que o espaço e o tempo não são estruturas absolutas com existência independente a priori, como defende a física clássica. Na verdade, espaço e tempo são relativísticos e subjetivos, noção que os coloca metafisicamente subordinados à mente, consciência que os percebe. As implicações místicas dessa descoberta são vastas e serão abordadas em detalhes mais tarde, mas primeiro vamos examinar se vivemos ou não em um universo material. O que a física moderna descobriu sobre os átomos, os chamados blocos de construção da matéria? Peter Russell escreveu em seu livro Da Ciência até Deus, que, durante 2000 anos, acreditou-se que os átomos eram minúsculas bolas sólidas, um modelo claramente extraído da experiência cotidiana. Então, quando os físicos descobriram que os átomos eram compostos de partículas subatômicas mais elementares, elétrons, prótons, nêutrons, etc., o modelo mudou para um de núcleo central cercado por elétrons em órbita. Novamente, um modelo baseado na experiência. Um átomo pode ser pequeno, com apenas 1 bilionésimo de polegada de diâmetro, mas essas partículas subatômicas são 100.000 vezes menores ainda. Imagine o núcleo de um átomo ampliado até o tamanho de um grão de arroz. O átomo inteiro teria então o tamanho de um estádio de futebol, e os elétrons seriam outros grãos de arroz voando em volta das arquibancadas. Como disse o físico britânico no início do século XX, Sir Arthur Eddington, a matéria é principalmente um espaço vazio fantasmagórico. 99,9999999% de espaço vazio, para ser um pouco mais preciso. Como é que algo que é 99,9999999% de espaço vazio pode ser considerado o bloco de construção da matéria? E qual é a coisa fundamental do universo se não a matéria? Se quase não há substância em nosso mundo aparentemente sólido e tangível, o que causa a ilusão? O físico alemão Hans-Peter Dürr observou com perspicácia: a matéria não é feita de matéria. Então, do que ela é feita? David Icke, em seu Guia para a Conspiração Global, questiona o seguinte: para começar, o que percebemos como físico e sólido é tudo menos isso. A ciência diz que o que vemos como forma, pessoas, edifícios, paisagem, etc., são feitos de átomos. Ok, mas o problema com a teoria do mundo sólido é que os átomos não são sólidos. Mais do que isso, eles estão basicamente vazios. Como é que algo que não é sólido pode criar um ambiente sólido? Não pode. Os átomos consistem em elétrons orbitando um núcleo, prótons e nêutrons, mas são as proporções que contam a história. Os átomos são mais de 99% de espaço vazio para a nossa realidade humana, mas são descritos como os blocos de construção fundamentais da matéria. Sim, matéria sólida. Aaron Adoni, em seu livro A Gnose de Kali Yuga, diz o seguinte: examine cada parte da cabine. As paredes são feitas de madeira. O que torna a madeira o que ela é?
Uma configuração de células de madeira existe como um tronco, e cada uma dessas células não pode existir sem uma configuração de moléculas. Da mesma forma, cada molécula é composta de átomos. Cada átomo contém elétrons, prótons e nêutrons. Cada partícula atômica é composta de quarks, etc, etc, etc. Tudo pode ser decomposto em partes. Mesmo que de alguma forma fosse encontrada uma coisa que não pudesse ser quebrada, ela ainda teria partes, porque, se não tivesse, não poderia ser usada para fazer coisas mais complexas. Qualquer coisa que tenha extensão espacial exige que tenha uma frente, um verso, uma forma, partes diferentes. No nível dos átomos, a distância de um átomo a outro em relação ao diâmetro do núcleo do átomo é astronômica. Existe mais vazio nos átomos que compõem a parede de uma cabana do que matéria. E isso vale para toda a matéria. Toda a matéria é, em sua maioria, vazio. O que impede sua mão, por exemplo, de atravessar uma parede não é que haja alguma coisa ou coisas, átomos no caminho, mas mais porque existe um campo de energia atômica que impede que os átomos da mão passem pelos átomos da parede. Ao tocar uma parede com sua mão, tanto a parede quanto sua mão são compostas de 99,99999% de espaço vazio. Então sua sensação de tocar alguma coisa não vem da colisão física de átomos de mão com átomos de parede, mas sim de uma carga energética entre eles. Essa carga energética é então interpretada eletroquimicamente por seu cérebro em sua experiência sentida de parede. David Icke, em seu outro livro, Amor Infinito é a Única Verdade, Tudo Mais é Ilusão, faz o seguinte questionamento. Como pode algo que não é sólido ser os blocos de construção que constroem essa parede sólida que estou olhando agora? Não pode. Nossos cérebros fazem isso. Com o surgimento da física quântica, a ciência teve que admitir que os átomos não são sólidos, para representar com precisão as proporções de partículas para espaço vazio. Como disse o escritor, se um átomo fosse do tamanho de uma catedral, o núcleo seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos. O resto é vazio para a percepção dos 5 sentidos, porque consiste em energia vibrando em comprimentos de onda superiores ao físico. E até mesmo as partículas são consideradas vazias à medida que você se aprofunda no reino subatômico. Se você ampliar qualquer coisa com força suficiente e for mais fundo do que o átomo, descobrirá que nada tem solidez. Não, nem mesmo prédios, carros, montanhas ou os ossos do seu corpo. É ilusão. Se você acha isso difícil de aceitar, pense nos seus sonhos. Você sonha em imagens tridimensionais e ainda assim ninguém afirma que elas são sólidas, não é mesmo? Fritjof Capra, em O Tao da Física, afirma o seguinte: a teoria quântica revela assim uma interconectividade essencial do universo. Isso mostra que não podemos decompor o mundo em unidades menores existentes independentemente. À medida que penetramos na matéria, descobrimos que ela é feita de partículas, mas estes não são os blocos básicos de construção no sentido de Demócrito e Newton. São apenas idealizações que são úteis do ponto de vista prático, mas não têm significado fundamental. O físico Niels Bohr, vencedor do Prêmio Nobel, foi o inventor do modelo do átomo de Bohr, visto em todos os livros didáticos de física ou química do ensino médio, descrevendo o átomo como um mini sistema solar com um núcleo central orbitado por bandas de elétrons. Ele criou este modelo do átomo com o qual estamos tão familiarizados, mas ele mesmo sabia que o modelo estava incorreto em um nível fundamental. Ele escreveu que
Partículas materiais isoladas são abstrações, suas propriedades sendo definíveis e observáveis apenas por meio de sua interação com outros sistemas. Em outras palavras, nenhum átomo ou partícula subatômica tem uma existência isolada e separada. Nenhuma partícula material tem propriedades independentes ou localização distinta de qualquer outra. Nos níveis atômico e subatômico, nenhuma coisa está separada de todas as outras coisas. Há apenas um campo de energia pulsante que compõe todo o universo físico. Tem sido chamado de o éter, o campo quântico, o campo do ponto zero e muitos outros nomes, todos referindo-se a esta unidade essencial e energética. Portanto, não apenas a física clássica de Newton estava incorreta sobre o espaço e o tempo absolutos, como também estava incorreta sobre o universo ser composto de partículas separadas de matéria. Lynn McTaggart, em seu livro O Campo, a busca pela força secreta do universo, escreveu: "Este mundo separado deveria ter sido destruído de uma vez por todas pela descoberta da física quântica no início do século XX. Quando os pioneiros da física quântica prescrutaram o âmago da matéria, ficaram surpresos com o que viram. Os menores pedaços de matéria nem mesmo são matéria como a conhecemos, nem mesmo um conjunto de algo, mas às vezes uma coisa, às vezes algo bem diferente. E ainda mais estranho, muitas vezes são muitas coisas possíveis ao mesmo tempo. Mas o mais importante é que essas partículas subatômicas não têm um significado isoladamente, mas apenas em relação com tudo o mais. Em sua forma mais elementar, a matéria não pode ser dividida em pequenas unidades independentes, mas é completamente indivisível. Você só pode entender o universo como uma teia dinâmica de interconexão. As coisas, uma vez em contato, permanecem sempre em contato através de todo o espaço e todo o tempo. De fato, o próprio tempo e espaço parecem ser construções arbitrárias, não mais aplicáveis a este nível do mundo. O tempo e o espaço, como os conhecemos, não existem de fato. Tudo o que aparece, até onde a vista alcança, é uma longa paisagem do aqui e agora. Todo mundo conhece a famosa fórmula de Einstein, E é igual a mc², que significa energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O que raramente nos ensinam, no entanto, são as implicações dessa equação. E igual a mc² mostra que matéria e energia são apenas duas formas diferentes da mesma coisa. A fórmula de Einstein e a física quântica verificaram que toda a matéria é realmente apenas energia vibrando em uma frequência baixa. Isso significa que a energia, o campo uno e indiferenciado da energia quântica de ponto zero, é a realidade primária. O chamado espaço vazio, matéria sólida e formas separadas são apenas interpretações subjetivas da energia subjacente do uno. Como o próprio Albert Einstein disse, podemos, portanto, considerar a matéria como sendo constituída pelas regiões do espaço nas quais o campo é extremamente intenso. Não há lugar neste novo tipo de física tanto para o campo quanto para a matéria, pois o campo é a única realidade. Fritjof Capra, em seu livro O Tao da Física, afirma que a descoberta de que a massa nada mais é do que uma forma de energia nos obrigou a modificar de maneira essencial nosso conceito de partícula. Na física moderna, a massa não está mais associada a uma substância material e, portanto, as partículas não são vistas como consistindo de qualquer matéria básica, mas como feixes de energia. Experimentos em física quântica mostraram que átomos e todas as partículas subatômicas são mais como verbos do que substantivos. Eles são mais como feixes de energia ou padrões de potencial quântico do que como bolas de bilhar sólidas ou mini-sistemas solares.
A realidade primária subjacente é o campo de energia, e a própria energia é mais um verbo, uma ação, um potencial do que um substantivo. Não é uma coisa definida. Quando examinamos profundamente os níveis subatômicos da matéria, vemos apenas essa energia, esse campo em constante fluxo e interação. Para dar sentido a isso, criamos substantivos, modelos como átomos, elétrons, quarks, mas o modelo mais apropriado seria um verbo como energização universal. Esses padrões dinâmicos ou feixes de energia formam as estruturas nucleares, atômicas e moleculares estáveis que constroem a matéria e lhe dão seu aspecto sólido macroscópico, fazendo-nos acreditar que ela é feita de alguma substância material. No nível macroscópico, essa noção de substância é uma aproximação útil, mas no nível atômico não faz mais sentido. Os átomos consistem em partículas e essas partículas não são feitas de nenhuma coisa material. Quando os observamos, nunca vemos nenhuma substância. O que observamos são padrões dinâmicos que se transformam continuamente uns nos outros, uma dança contínua de energia. Stanislav Grof, em seu livro A Mente Holotrópica, afirma que, antes da teoria da relatividade e da física quântica de Einstein, tínhamos uma firme convicção de que o universo era composto de matéria sólida. Acreditávamos que os blocos básicos de construção desse universo material eram os átomos, que percebíamos como compactos e indestrutíveis. Os átomos existiam no espaço tridimensional e seus movimentos seguiam certas leis fixas. Assim, a matéria evoluiu de maneira ordenada, movendo-se do passado, passando pelo presente para o futuro. Dentro desse ponto de vista seguro e determinista, víamos o universo como uma máquina gigantesca, matéria. Por mais complexos e fascinantes que sejamos, nós, humanos, éramos vistos como objetos essencialmente materiais, pouco mais do que animais altamente desenvolvidos ou máquinas de pensamento biológico. Nossos limites eram definidos pela superfície de nossa pele e a consciência era vista como nada mais do que o produto daquele órgão pensante conhecido como cérebro. Em um nível metafísico, a visão de mundo newtoniana incutia uma crença comum de que toda a vida, consciência e diversidade da natureza são meramente acidentes fortuitos que evoluem de interações complexas entre partículas da matéria física. A ideia de que a vida, a consciência e a complexidade da natureza surgiram por acaso, para os pensadores holísticos, parece uma improbabilidade ridícula. Mas para os chamados pensadores lógicos e científicos, essa visão de mundo tem mérito de longa data. Muitos ficam felizes em aceitar que o espaço, o tempo e a matéria vieram espontaneamente do nada sem motivo, que uma singularidade espirrando se expandiu e evoluiu por meio de tentativa e erro e sobrevivência do mais apto ao longo de bilhões de anos. Em algum momento, de alguma forma, a vida e a consciência surgiram da matéria não viva e inconsciente, e então continuarão ganhando complexidade ao longo do tempo, até que a humanidade, o pináculo de bilhões de anos de evolução mecânica, emergiu com todas essas percepções, sensações, emoções e experiências internas, apenas por acidente. A ciência tradicional mantém a crença de que a matéria orgânica e a vida cresceram a partir do lodo químico do oceano primitivo apenas por meio de interações aleatórias de átomos e moléculas. Da mesma forma, argumenta-se que a matéria foi organizada em células vivas e as células em organismos multicelulares complexos com um sistema nervoso central apenas por acidente e seleção natural. E de alguma forma, juntamente com essas explicações, a suposição de que a consciência é um subproduto de processos materiais que ocorrem no cérebro tornou-se um dos princípios metafísicos mais importantes da visão de mundo ocidental.
À medida que a ciência moderna descobriu as profundas interações entre a inteligência criativa e todos os níveis da realidade, essa imagem simplista do universo tornou-se cada vez mais insustentável. A probabilidade de que a consciência humana e nosso universo infinitamente complexo possam ter surgido por meio de interações aleatórias de matéria inerte foi apropriadamente comparada à de um tornado soprando em um ferro velho e montando acidentalmente um jato Jumbo 747. Dean Radin, em seu livro Mentes Emaranhadas, diz que muitos processos certamente parecem explicáveis em termos aproximadamente mecanicistas e reducionistas. Mas, à medida que os físicos se aprofundam cada vez mais na natureza da realidade, descobrem que ela não pode ser compreendida em termos mecanicistas. O mecanicismo assume que existem objetos separados que interagem de maneiras causais determinadas. Mas essa não é a realidade em que vivemos. A realidade quântica é holística e, como tal, qualquer tentativa de estudar suas peças fundamentais fornecerá uma imagem incompleta. É como estudar átomos dentro de uma bolota, na tentativa de entender o surgimento das folhas em um carvalho. Um exercício inútil. Eu acho o mundo físico fascinante, porém entendê-lo por completo levaria uma quantidade de anos muito superior às nossas limitadas décadas. Mas quero saber a sua opinião. Você acha que os átomos são 99,999999% de espaço vazio? Você já pensou em como os átomos da sua mão não atravessam os átomos de um objeto que você segura? Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Se não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem vídeos muito interessantes com conteúdo que não pode ser colocado no YouTube por conta de direitos autorais, como trechos de filmes e documentários, que ajudam melhor na explicação e compreensão dos assuntos. O link está na descrição e comentário fixado. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até mais.